Olá, está no ar mais um Central do Esporte aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra, para falar de futebol, de rugby, de futsal e pan-americano nesta terça-feira. Eu já começo apresentando a nossa equipe hoje aqui com o José Quintana Júnior. Como é que tá, Quintana? Tudo tranquilo, Geraldo? Tudo certo? Vamos falar de categoria de base hoje. Não, hoje é um programa especial, né? Não passa a categoria de base. O primeiro clássico Rio Now da Copa Sub-19 aqui. Perfeito, é verdade. E a gente vai explicar em seguidinha por quê. O motivo, professor Gilson Pimer, seja mais uma vez muito bem-vindo. Vamos apresentar os nossos convidados aqui, o Feliciano Corrêa. Tudo bom, Feliciano? Ótimo. Técnico Sub-19 do Rio Grandense, e o Lucas Fossati, do Inter SM. Eles já estiveram aqui no Central do Esporte e agora o Quintana vai explicar por que o primeiro regional aí do Sub-19 é aqui, Quintana. Explica pra nós aí. Não tem nada demais, né? A competição que deveria ter começado no fim de semana vai começar no próximo. Teve uma alteração nessa data de estreia, a pedido de alguns clubes, né? Que entraram com pedido de adiamento da estreia da competição. Os dois times estreiam no fim de semana, mas o Central do Esporte está trazendo os treinadores da dupla Rio Now para fazer esse clássico Rio Now, mas de uma forma bem-humorada, é claro, é uma forma de incentivar o trabalho deles, mostrar como é que está sendo essa preparação, o que se espera desse segundo semestre, que é o que Santa Maria tem de futebol, né? É a Copa Sub-19. Boa. Lembrando que a nossa equipe tem eu, José Quintana Júnior, o professor Gilson Piber e também o Henrique Orlandi na produção. Aqui nas câmeras a gente está com o Márcio Santos e também com o Jefferson Andrade participando deste programa. Começamos então já... Não esquece do Robson, que está cortando as câmeras. E o Robson, claro, não vai ter câmera fechada para ti depois. Acabei esquecendo, e ele acaba de falar aqui para mim no ponto, diz, olha, vou te tirar do ar, hein? Não tira não, Robson! Grande abraço para o Robson também. Olha só, a gente vai começar então falando da Copa FGF Sub-19. No próximo fim de semana, como você bem frisava, Quintana, iniciam-se os jogos, e eu já aproveito para a gente mostrar a tela. Vamos mostrar a tela para o pessoal de casa aqui, já para o pessoal ficar por dentro do que a gente vai ter. Ó, no sábado, dia 1º de agosto, lá no 19 de outubro, o Inter de Santa Maria e São Luís de Juí, e no domingo, 2 de agosto, no Estádio dos Eucaliptos, Rio Grandense e o Santo Ângelo. Lembrando que os adversários da dupla regional já se enfrentaram. O Santo Ângelo jogou em casa, venceu o São Luís por 4-0, e é por isso que eu começo perguntando para o Feliciano Corrêa. Feliciano, vem aí uma parada duríssima, um adversário que venceu por 4-0 na primeira rodada. Dá para segurar essa equipe do Santo Ângelo? Aí você falava fora do ar aqui pra gente que foi acompanhar esse jogo lá em Santo Ângelo. A gente foi acompanhar, até fomos os dois treinadores aqui de Santa Maria, eu e o Lucas Fossati, né, acompanhar essa partida lá. Foi uma partida bastante importante para nós, já que ele estreia com o São Luís e eu estreio com o Santo Ângelo. O Santo Ângelo é uma equipe bem organizada, uma equipe que mantém uma base, tem uma tradição, até foi a equipe que eliminou o Rio Grandense o ano passado, então tem um gosto especial nesse jogo aí. A gente está se mobilizando bastante, a gente foi ver como é que é a estrutura da equipe deles, como é que eles marcam, como é que atua, qual é o sistema de jogo deles. Então a gente procura buscar o máximo de informações aí para que a gente não seja surpreendido em casa. Entrando na fila das perguntas, que é uma oportunidade rara ter os dois treinadores juntos, a gente sabe de toda a preparação e a rotina, a agenda de treinamentos deles, então uma oportunidade bem bacana para a gente fazer um bate-papo sobre futebol e também aproveitar a amizade dos dois, que fora do ar a gente viu que eles são bastante amigos, um brinca com o outro ali, tava falando... Jogamos junto? Jogaram juntos? Olha aí, ó. Eles estavam falando do clássico Rio Now, que teve há pouco no profissional, um tirando a chapa com o outro, que é bem da linguagem do futebol. A gente sabe que esse trabalho que vocês estão realizando para essa temporada 2015, de certa forma é um trabalho que começa agora, porque os clubes ainda não haviam investido em categorias menores para preparar jogadores para a Copa Sub-19, categoria Sub-19, digamos assim. O que se espera dessa competição em especial? Porque a gente sabe que a ideia é formar alguns jogadores para a próxima temporada, mas num primeiro ano não se atinge o objetivo final, é um trabalho de alguns anos. Para essa temporada especificamente, o que vocês estão esperando? Olha, a gente espera formar o máximo de atletas possíveis, né, para dar esse suporte, essa base para o profissional ano que vem, né. Então a gente está fazendo um trabalho, dando sequência ao trabalho que o Lucas Fossati, departamento amador do ano passado, teve, né, um grande sucesso, revelou para o profissional 9 atletas, a gente tem agora esse ano 7 atletas aí, tiramos o Darling, o americano, que já estourou a idade limite. Então a gente já parte com essa base aí, facilita bastante o nosso trabalho. A ideia do clube esse ano é projetar 15 atletas para a equipe profissional ano que vem. Então isso é bastante importante. Isso motiva mais os atletas, eles sabem dessa responsabilidade que eles têm,
dessa evolução. Sempre digo para eles que o atleta ele pode chegar num nível baixo agora, mas se ele crescer a cada dia, a cada semana, a cada jogo, certamente no decorrer da competição ali ele já vai estar bastante preparado. Então isso a gente vem conversando bastante, todo dia a gente procuro conversar bastante com eles, explicar a situação aí para que todos estejam preparados para o ano que vem. E o Lucas Fossati, né, viu o Santo Ângelo, viu o São Luís, né, são dois clássicos aí na estreia, né, são equipes com tradição no futebol gaúcho, por que não dizer também nas categorias de base, né, ao longo dos últimos anos. Encarar o São Luís lá em Juí, hein, Lucas? Depois que levou um sacode do Santo Ângelo, por aí já começa a dificuldade. Não, com certeza. Boa tarde a todos. Novamente é uma satisfação estar aqui. O São Luís, eu e o Feliciano, nós temos tido algumas ações junto, fomos para a Federação Gaúcha junto, até por questão de contenção de despesa, porque você reparte as despesas, a gente tem um convívio legal, a gente é amigo há mais de 15 anos, então a rivalidade fica na hora dos 90 minutos, o antes e o depois. A gente o Feliciano teve algumas ações que acho até interessante vocês perguntarem para ele, que ele lançou alguma ideia aí bem interessante para a gente fazer nos Riunais. Mas assim, o jogo, se tu olhares o resultado, o Santo Ângelo foi bem superior ao São Luís naquele jogo, mas depois a gente ficou sabendo também que o São Luís foi sem 4, 5 atletas titulares, de 4 a 6 atletas titulares em função da não inscrição ou de não estar apto legalmente para jogar. Então, eu acredito que o São Luís vai vir com uma atitude diferente, em primeiro lugar, e também com um time um pouco diferente, um pouco mais equilibrado e mais qualificado em função da entrada desses 5, 6 jogadores aí que não jogaram a primeira partida. E cabe salientar que eles jogaram com 2 a menos. E o São Luís jogou no segundo tempo com 2 jogadores, a partir dos 10, 15 minutos do segundo tempo, com 2 jogadores a menos devido à expulsão. O Santo Ângelo foi superior, nem disse o Feliciano, um time bom tecnicamente e muito bem treinado. Vê que ele é bem treinado, que tem um balanço legal, que tem uma transição boa, mas eu acredito que o nosso jogo vai ser muito complicado, esquece. Isso é a mesma coisa, o Inter vai ali, toma 4 a 0 num jogo, ou 3 a 0 num jogo, no outro jogo não pode dizer que o Inter tá fora de uma disputa, é clássico, e o São Luís tem uma tradição na base, o São Luís tem uma tradição como equipe no interior e tem uma tradição como base. A gente vai ter um jogo muito complicado, sobretudo porque é lá no 19 de outubro. Sim, olha que legal, uma coisa que eu estava observando enquanto o Lucas falava, e provavelmente o professor Gilson, Quintana e o pessoal de casa também, tu ressaltavas essa história de que o primeiro regional, né, da Sub-19 está acontecendo aqui, e a gente sabe, eles falaram da questão da rivalidade, e no momento em que o Lucas falava, o Feliciano também dava alguns pitacos e ajudava o Lucas para falar, para completar a informação. É legal isso porque às vezes o pessoal fica pensando, o técnico do Rio Grandense não fala com o técnico do Inter de Santa Maria, né? O técnico do Inter de Santa Maria não fala com o técnico do Rio Grandense, não. Isso fica provado do quanto existe amizade mesmo fora de campo, porque a gente sabe que dentro de campo cada um quer ganhar, cada um quer fazer o seu melhor, quer mostrar o seu trabalho, mas fora de campo eles acabam mostrando também esse baita entrosamento. Daqui a pouquinho eles vão falar para nós quando é que eles jogaram juntos, porque antes eu quero saber o seguinte, fora do ar aqui também vocês comentavam a respeito da dificuldade de inscrever atletas e tudo mais, o que vem de certa forma prejudicando burocraticamente o desenvolvimento tanto do Rio Grandense quanto do Inter de Santa Maria para estrear bem nessa competição? E eu até aproveito para dizer assim, a competição era para começar em 25 de julho, não começou, vocês ganharam, digamos, um tempinho a mais, isso foi bom ou foi ruim para vocês na medida em que daqui a pouco aumentou a ansiedade, mas também ampliou essa questão da preparação física da gurizada, a preparação psicológica também para eles iniciarem a competição? Feliciano pode falar primeiro. Olha, a princípio foi transferido várias partidas, né? Acho que o único, desculpa cortar, mas eu acho que pelo que eu olhei no site da federação, o único jogo que aconteceu foi Santo Ângelo e São Luís de todas as chaves. O único jogo até agora, exatamente. De toda, não de só todos. da nossa. Exato, foi a única partida. Basicamente foi transferido quase todas as rodadas, né? Como disse o Lucas, foi só o jogo Santo Ângelo e São Luís, devido ao mau tempo, né? Choveu quase 3 semanas seguidas aí, e também a dificuldade das equipes de inscrever atletas, diz que está levando de 5 a 6 a 7 dias para
entrar no bid os atletas. Então, teve várias equipes que tiveram que adiar os seus compromissos aí devido a não ter atletas quórum de atletas para estrear na competição também. Sim. E lá do lado do Inter de Santa Maria, Lucas? A questão da inscrição, que como mudou as regras e até você se adaptar a isso, as pessoas que fazem isso se adaptar, não é um processo um pouco complicado. E antes o que se passava, hoje, como o Feliciano estava falando fora do ar, se a foto não tiver como eles acham que tem que ter, volta. Então, esse começa por aí um pouco essa questão da dificuldade. Antigamente se inscrevia só na federação, depois ia para a CBF, hoje não, vai para a federação homologa, aí que vai para a CBF. Então, a burocracia é um pouquinho maior. É um tempo, eu digo assim, o ano que vem para se inscrever vai ser muito mais fácil, porque aí já se adaptaram às novas regras. Com relação ao adiamento, foi bom principalmente tem essa questão, tu fica ansioso, a gente sente os jogadores ansiosos, queriam estrear de uma vez. Mas em compensação, você conseguia fazer treinamentos durante esses tempos chuvosos. Entretanto, a eficácia dos treinamentos não era a mesma, porque você acaba treinando no dentão, você acaba treinando numa quadra de salão, você acaba treinando nos campos muito embarrado e você não consegue ter uma eficiência do treinamento como a gente está tendo, vamos dar um essa exemplo semana agora. De sexta, que o campo já estava mais seco até hoje. Então, foi bom para nós nesse sentido. Acredito que tenha sido bom para as outras equipes, mas para nós também foi bom. Acho que se usou bem, a federação usou nesse sentido e os clubes o bom senso de se adiar. E eu não sei como é que foi a situação do Rio Grandense e Panambi, mas nós e o Atlântico foi em comum acordo. Embora nós jogássemos em casa, a gente tem esse, vamos dizer assim, entre aspas, esse poder de mudar a data. Mas foi até o Atlântico que nos ligou pedindo também essa possibilidade pela dificuldade de treinos e coisa, e como nós também estávamos com isso, a gente trocou a data sem problema. Tiveram a sensibilidade. Eu queria aproveitar que a gente estava falando agora sobre essa perspectiva da rodada de estreia, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, a gente acaba até acompanhando a competição, a gente fala muito de resultados, do chaveamento, adversários, mas o trabalho de vocês implica em algo maior que a questão da vitória, dos 3 pontos, da classificação, até porventura um título, né? Que é justamente a formação de jogadores. Como trabalhar eu tenho essa curiosidade, como é que vocês trabalham? Porque, na verdade, vocês jogaram futebol, são treinadores de futebol, e vocês sabem, às vezes, que o que o Giareta, por exemplo, precisaria para, se fosse um lateral, melhorar na marcação, ou melhorar, talvez, no apoio. Assim, o Gilson, o 10 ali do time, o cérebro do time ali, talvez, hoje em dia, o futebol... Gostei. Eu sempre joguei de lateral direito. Mas não deu certo por isso, seria o 10 do meu time. Mas encerrei a carreira muito cedo. Faltava futebol. A questão hoje se trabalha muito a intensidade, né? Hoje a gente vê um futebol muito mais intenso, não tem mais aquela história, a gente vê o Paulo Henrique Ganso tendo uma série de dificuldades, porque ele é um meia mais parado, que se diz o meia clássico do futebol antigo, não mais do futebol moderno. Minha pergunta já está demorando bastante. Mas enfim, como que vocês trabalham essas duas vertentes? A questão individual, técnica do atleta e essa questão tática, porque o trabalho de vocês muitas vezes é avaliado pela imprensa pelo resultado. O Rio Grandense perdeu na estreia para o Santo Ângelo em casa, o Internacional foi a São Luís. Às vezes as pessoas não sabem que eles estão tendo dificuldade, eles não querem complicações com a federação, mas a situação deles é bem crítica em relação à inscrição dos jogadores. Hoje eles têm pouquíssimos jogadores inscritos, né? Mas acabam avaliando o trabalho de vocês em relação ao resultado. E quando a missão de vocês talvez seja muito maior, produtiva para o clube em relação à formação dos jogadores. Como é que vocês trabalham com essa nuance? Olha, primeiramente, o trabalho para ter sucesso é parte da continuidade, né? Então, essa continuidade que vem tendo a base do Rio Grandense é bastante importante para nós. Tu tem que ser o máximo transparente possível com o atleta. Sempre quando tiver alguma dificuldade, alguma situação que tu possa corrigir, tu já tem que chegar, falar, corrigir. Eu sempre falo que a gente tem que mostrar de várias formas para o atleta ter um entendimento, né? Corrigir no campo, corrigir falando, corrigir na prática. Mostrar o vídeo, mostrar uma situação de diversas formas para que o atleta esteja esse entendimento visual, ou sinestésico, ou auditivo, para que ele consiga captar mais rápido essa informação e assimilar aquilo que a gente está pedindo. Então, tem que ser dessa forma, ele tem que evoluir na parte individual e na parte coletiva também, né? Fossati.
quando você entra numa competição, não adianta querer dizer que a gente não quer ganhar ou que não quer se classificar. Mas eu vou te responder essa pergunta, completando o que o Feliciano está falando. A primeira coisa é o dirigente. Ele tem que ter a cabeça que a competição é uma ferramenta para a formação. Ela não é o fim de um trabalho de categoria de base. Se o dirigente entender isso, você consegue trabalhar com mais tranquilidade. Respondendo a tua pergunta, a gente procura fazer no sentido assim, ó, eu vou dar um exemplo. Nós temos um atacante lá que tem uma dificuldade de fazer uma marcação. Tu não vai exigir do atacante a mesma marcação que tu exige de um cara que é volante, ou que é segundo volante, ou que é um zagueiro, ou um lateral. Mas você consegue... você tem que fazer ele aprender a cercar, marcar, compactar. Se você tem esse atacante, tem essa dificuldade, nós vamos trabalhar ele taticamente nesse sentido. Ele vai ter que explicar, porque um Ganso hoje não está tendo mais tanta facilidade para jogar, porque tem essa dificuldade. Então a gente tenta evoluir isso. De que forma? Nos trabalhos táticos e depois implementar nos amistosos e nos jogos. Então a gente procura trabalhar, dando um exemplo. Aí tem um ala lá, um lateral, que tu vê que ele tem uma dificuldade de cortar para dentro e cruzar com a esquerda. Vamos fazer um trabalho nesse sentido. Então, daqui a pouco tu vai dar um treinamento onde ele é obrigado a só cruzar com a perna esquerda, cortando para dentro. Então, você consegue aliar junto com a competição isso. Por isso que eu digo, no meu trabalho, a prioridade não é a competição. Porque no momento que eu tiver que fazer um trabalho voltado contra a equipe do São Luís, por exemplo, e eu não tive tempo de trabalhar uma questão técnica, eu vou trabalhar a questão técnica e vou deixar a equipe do São Luís de lado. Ou nós não vamos deixar de fazer um planejamento de formação por causa de um jogo de um Rio-Nau, por exemplo. Não, tem que trabalhar, nós planejamos, tem que melhorar tecnicamente o zagueiro, isso, o Rio-Nau é na quarta, na terça-feira, se nós não conseguirmos trabalhar de uma forma eficiente até terça-feira a prioridade é evoluir o atleta e não a equipe como um todo. A prioridade é evoluir o atleta, então eu procuro trabalhar dessa maneira. É óbvio que a gente foca os jogos, mas eu estou dizendo, no momento que eu tenho que focar o jogo ou eu tenho que focar a parte técnica do atleta? Não, vamos focar a parte técnica do atleta. E isso com os dirigentes está acertado? Vocês sentem esse apoio? Não, tem. Eu posso responder da época que eu estava com o Rio Grandense, com o Serjão, que não tem, o Feliciano tem esse total apoio. E hoje eu estou trabalhando com o Jairo e o César direto. E, pelo amor de Deus, são excelentes dirigentes nessa parte de base, entenderam essa questão que o Feliciano falou da continuidade. Então, qual é a intenção? No momento que a gente sair fora do campeonato, seja na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, ou ir até a final, se tem uma continuidade de trabalho, pelo menos aí até a final de novembro, aí dá férias para os jogadores, retomam o ano que vem de novo, para se ter essa continuidade. Porque a formação, o ideal da formação não é no sub-19, o ideal da formação é aquilo que nós vimos falando em outros programas, que é você ter uma categoria de base lá, sub-11, sub-13, sub-15, e esses meninos irem evoluindo. Mas não é a nossa realidade, a gente não tem o sub-15 que está começando, a gente está trabalhando. Agora tem uma vantagem, porque a gente está pegando meninos que vêm com um trabalho de base de Rosário muito bom, de Santiago muito bom, então a gente conseguiu pegar esses meninos que já vêm com trabalhos bons de base, então ajuda nessa questão da formação. Isso que eu ia perguntar, né? O Quintana perguntou a respeito da cobrança interna, né? E vocês falaram que essa cobrança interna, de certa forma, ela existe, mas os dirigentes, tanto do Rio Grandense como do Inter SM, né, já sabem o tipo de trabalho que está sendo realizado. Deixa eu só, os dirigentes, vírgula, da base. Da base, tá. E o material humano, né? O Lucas falou de jogadores que, entre aspas, são importados, né? Rosário, Santiago. E o material humano, né? Para lapidação, para preparação, está de acordo com aquela expectativa inicial que vocês tinham nos dois elencos? Ou tem muito trabalho pela frente? Olha, o trabalho ele existe em todas as... No sub-11, no sub-15, no sub-17, no sub-19, no profissional, né? Esse trabalho ele tem que ser... Eu sempre trabalho assim, ó, eu me cobro muito mais que qualquer outra pessoa fosse me cobrar. Então, tu tem que exigir muito de ti. Então, eu estou sempre cobrando. Nós, na comissão técnica, ontem toda semana a gente se reúne. Ontem
nós estávamos reunidos para fazer a programação da semana do jogo do Atlântico já, porque então a gente está sempre se cobrando, a gente não pode deixar passar nada desapercebido, montar toda essa logística que envolve aí o futebol. Então, lógico que a direção vai nos cobrar, da parte do Serjão, da Lisete, demais integrantes do departamento de futebol, mas essa cobrança primeiro ela parte de mim, junto com a comissão, com os atletas, para que tudo que vier de fora já esteja no patamar ali para ter uma absorção rápida ali para que a gente siga o nosso trabalho. Então eu sou muito exigente comigo mesmo para que a gente consiga obter resultados. Eu chego em casa e fico até meia-noite, 1h ali, vendo o que precisa melhorar naquele treino, o que não deu certo, qual é o tipo de treinamento que eu vou ter na próxima semana para que não ocorra o erro que ocorreu, como diz o Lucas, o lateral, como é que marca o atacante, como é que eu encaixo a marcação. Desde o jogo do Santo Ângelo e São Luís, agora a gente está montando os treinamentos de alguma forma que encaixe a marcação, né? O que o Santo Ângelo tem de melhor, qual é o ponto positivo do Santo Ângelo que eu não posso deixar evoluir dentro desse jogo, o que eu preciso fazer. Então essa cobrança eu me cobro muito, até às vezes eu sou cobrado em casa da minha própria esposa, porque às vezes ela me cobra, tu só vive futebol 24 horas, mas é assim, se tu vai pegar um compromisso, uma responsabilidade, tu tem que ter essa entrega para te ter algum resultado, ter algum sucesso na vida, tu tem que ter essa exigência partindo da própria pessoa que... E o material humano? O material humano dos atletas? Isso. Olha, a gente procurou fazer essa seletiva, avaliar, né? Eu já falei antes que ficou uma base muito forte no ano passado. A gente buscou alguns atletas de fora, alguns atletas experimentados, como eu gosto de dizer, atletas que já disputaram estadual, já disputaram sub-17. Como disse o Lucas ali, ele pegou jogadores com base já, isso facilita bastante o trabalho, porque quando tu está na sub-19, é um trabalho de aprimoramento já, porque esse atleta já teve uma evolução no sub-11, sub-15, sub-17, então tu já tem que pegar esse atleta, bem dizer, com uma evolução muito boa, com progresso bastante positivo. Lucas, e esse trabalho de lapidação, né? O poeta diz que navegar é preciso, né? O técnico de base, né, deve trabalhar com a lapidação desses atletas aí. Na realidade, assim, Gilson, o que acontece? A gente tem conseguido, os atletas que ali estão, a gente vê que tem potencial e que estão num nível relativamente bom. Mas como o Feliciano falou, toda hora, se hoje você está bem, amanhã tem que estar um pouquinho melhor, porque senão o futebol te engole, ou vem gente atrás e te engole. É isso que a gente tenta passar para os atletas. Hoje eu estou bem, tecnicamente estou bem, estou fazendo treinos bons, estou fazendo amistosos bons, vou jogar lá e vou jogar bem, mas se achar que ali é o fim, que não precisa mais evoluir, aí tá fadado a um insucesso logo ali adiante. A gente vê também, ao mesmo tempo, que no geral você pega atletas de bom nível, mas você vê muitas vezes chegando com alguns vícios e alguns defeitos e que nem sempre a gente também consegue corrigir. O cara, por exemplo, tu pega um zagueiro, não sabe sair jogando ou é só pelo lado direito, não sabe jogar pelo lado esquerdo, não sabe dar passe com a perna esquerda, você pega um volante que tem uma dificuldade de girar para um lado, você pega um volante que não sabe jogar de segundo volante, essas coisas a gente encontra enquanto categoria de base. Assim como quando eles saem daqui e vão para um outro clube, outros treinadores veem algumas outras coisas que a gente não trabalhou. Isso é normal. Mas de um modo geral, a gente tem pego atletas de bom nível e principalmente, além do nível ser relativamente bom, você pega atletas que você vê que tem capacidade para evoluir. Depende de quê? Da estrutura que o clube oferece, da comissão técnica e também deles quererem essa evolução. Perfeito. Vamos fazer. Estourado? Não, vamos fazer um intervalo agora, pode ser? Pode. Eu tenho Qual é o assunto do próximo bloco então, Quintana? Ainda é categoria de base, tu acredita? Olha aí. A gente vai falar. Um minutinho, a gente volta para fazer um intervalinho agora. E em seguidinho, o Central do Esporte está de volta aqui pela TV Univre.
família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, hoje com o Feliciano Corrêa, técnico da equipe Sub-19 do Rio Grandense, e também o Lucas Fossati, técnico da equipe Sub-19 do Inter SM, como nossos convidados. Antes do intervalo, a gente já adiantava um pouquinho o assunto desse próximo bloco, então que era sobre categorias de base. Faz de conta que tem uma bola aqui, eu dou uma mexida na bola aqui, passo ela pra ti, aí você... Batendo na canela, escapou. Faz a pergunta aí. Não, eu tinha uma pergunta, mas assim, ó, eu vou confessar uma coisa pros telespectadores. O programa tá melhor fora do ar do que no ar. Porque no intervalo eles muitas brincam. Revelações, eles né? brincam, fazem. Então assim, eu vou pular a pergunta, daqui a pouco ela vem, porque a gente tá num contexto sério. E o futebol tem um pouco dessa questão da leveza também, por isso tem muita gente que é apaixonada pelo esporte, a gente não pode deixar ele chato demais também, né? Os dois jogaram juntos nas categorias de base do Internacional Santa Maria, foi isso, né? E o Luciano Fossati contou uma história bastante... O Lucas Fossati contou uma história bastante interessante em relação à época de jogar com o Feliciano, que eu quero que tu continuar essa história aí, Fossati. Não, Qual foi o fator que fez que tu dissesse assim, ó, acabou minha carreira? O dia que nós fomos para um jogo, eu fui reserva do Feliciano e deslarguei, não dá mais. Fiquei Vocês reserva, dois jogavam como volantes, como é isso? volante. Né? E aí nós fomos para um jogo, ele foi titular e eu reserva. Disse, não, se eu sou reserva do Feliciano, eu tenho que largar. Vou fazer uma defesa do Feliciano. Eu vi ele jogar, era um bom volante. Não, né? Era um bom volante, né? O Lucas tá brincando, né? Daí, depois também jogou algumas vezes de zagueira, né? E era aquele volante possante, olha, não aliviava ali na frente da área, né, Lucas? Chegava, era aquele jogador de grupo, né? Jogador de grupo que tinha o apoio do treinador, enfim. Fez boas campanhas pelo Inter SM aí e por onde passou o Feliciano Corrêa. A gente nota qual dos dois tem mais moral, que tá ali o Feliciano com o abrigo do Rio Grandense e o Fossati. Não, agora que eu vi que eu não tinha moral mesmo com o Sérgio, 3 anos lá não ganhei uma briguinha desse aqui. Lembrando, claro, que o Lucas Fossati veio e mais uma vez a gente aproveita para agradecer ele. Acredito que o Feliciano também tinha alguns compromissos, né? E alterou esses horários justamente para estar aqui no programa, mas o Lucas também. O Lucas, ele tinha um compromisso, o compromisso era praticamente no horário do programa, era quase inadiável, mas ele conseguiu ajeitar a agenda dele lá para poder vir. Talvez aí a explicação, Lucas, estou te ajudando, estou te defendendo. Talvez aí a explicação de não ter vindo com o abrigo da equipe, eu estou brincando com ele, lógico, né? O último homem é um programa ele workaholic, Quintana. A gente está aproveitando também para descontrair e doar a chance para o Feliciano devolver ele, contar uma história do Lucas. Né? Não, era bom já. Fazíamos uma dupla boa ali. Essa resposta a gente vai ter de verdade fora do ar, tô sentindo depois. Nós jogamos numa época que era muito complicado tu ter essa projeção pro profissional. Eu mesmo lá no Inter de Santa Maria, fiquei 5 anos na base para ter uma oportunidade no profissional. Que anos? A maior felicidade nossa, minha e do Lucas, era quando alguém nos convidava para fazer um treino no profissional. Isso era a maior alegria. Hoje, às vezes os atletas têm 1 ano apenas de base. Sim. E já estão tendo a oportunidade. Isso foi finalzinho da década de 80, início da década de 90? Que período? Mas que idade tu acha que eles têm? Tudo bem. Agora eles escolhem embora. Início 95, 94. Metade da década foi 95, de 90. o Feliciano. Fossati, falando sério? 39. E tu? 37.
Vocês são idades bastante semelhantes, mas vocês são bem jovens ainda para a questão quando a gente fala de carreira de treinador. Tem atletas com a idade de vocês que ainda jogam no profissional, né? E o Fossati, o joelho não. Os joelhos, né? Não. E o Feliciano? O futebol, o Feliciano e o joelho. E o que foi determinante o sucesso para tua carreira, então, Feliciano? Foi ter deixado o Lucas no banco? O que mais? Mas ele Explica tá pra te gente. incomodando agora, tu viu como adversário dentro das 4 linhas, né? De maneira nenhuma. É quando tu tem convicção daquilo que tu quer, né? Tu te dedica, tu te empenha. Eu nunca busquei me acomodar nas situações. Sempre tive dificuldade, eu morava em São Cepé e vinha todos os dias de carona para poder jogar na base, né? Não recebia nada. Vinha de manhã, o treino era só de tarde, eu vinha de manhã para treinar de manhã, para treinar um turno a mais, só para me preparar. E justamente na minha época, no último, quando eu fiz 19 para 20 anos, o primeiro jogador a se profissionalizar fui eu. Então, Sim. Quando a gente quer alguma coisa, tem que ter a convicção daquilo que tu quer e não achar nada difícil. Então, eu sempre busquei aí me empenhar para que um dia tivesse sucesso. Graças a Deus consegui realizar o meu sonho de ser um atleta profissional, consegui realizando o sonho de ser treinador de futebol, me formei em educação física, então tem que ter essa evolução, esse aprimoramento constante, por isso que falei antes ali que a exigência é muito grande, porque eu não posso apagar tudo que foi feito até aqui, então a evolução é muito grande. Eu tive 5 anos de base, tive mais de 15 anos como atleta profissional, fui me especializar, fui me formar, fui buscar, porque a gente via na nossa época, às vezes pegamos grandes treinadores assim, às vezes que não tinham um suporte para a evolução do atleta. Às vezes eram apenas ex-jogadores que não estudavam, que não evoluíam, então a gente via, eu aprendi muito com vários treinadores, né? Mas tu sentia que na maioria deles faltava um pouco de estudo, de evolução, de aprimoramento para que formasse melhor o atleta. Então, tudo aquilo, os pontos negativos eu observei bastante, os positivos trago até hoje comigo. Então, a gente tem que tá sempre se cobrando, tá sempre buscando soluções aí para evoluir na carreira. Situação. Eu gostaria de saber de vocês dois se vocês contam essas histórias de vocês, por exemplo, de que você viajava de São Cepé para cá, para ingressar na categoria de base sem receber nada, mais pelo amor à camisa. Você fala isso lá para os seus jogadores do Rio Grandense agora do Sub-19. O Lucas, ele conta histórias do tipo, Lucas, olha, sempre lutei para ser jogador de futebol, tive problema nos 2 joelhos, mesmo assim não desistia. Hoje aqui eu sou técnico, eu vivo do futebol e tal. Vocês contam essas histórias como motivação ou até para servir de exemplo para os atletas de vocês? É importante o atleta, quanto mais o atleta ter esse conhecimento de quem está dirigindo, no caso o Lucas, ou eu, ou qualquer outra pessoa da direção mesmo, contar a sua história para ele entender como que funciona, né? É importante quanto mais o atleta te conhecer, melhor. Assim como a gente está sempre conversando, buscando informação do atleta, às vezes o atleta está num dia não muito bom, né? Tu vai ver qual é um histórico familiar, o pai tem problema com álcool, a mãe tem problema com droga, ou o irmão é dependente químico. Então tu tem que ter esse convívio, esse entendimento com o atleta, esse conhecimento, tem que ter esse ambiente familiar ali para que tu consiga às vezes entender por que acontecem determinadas circunstâncias. Às vezes o atleta não está muito bem no jogo, vai ver ele está com um problema em casa, então o Lucas sabe bem como isso. Na base do futebol, muitas pessoas vêm de uma classe média baixa, né? Então a gente tem que ter esse convívio bastante próximo aí. Esse lado para contar as histórias. Você conta as tuas histórias lá no Inter de Santa Maria também para a gurizada lá, Lucas? Assim, você tem que contar, porque às vezes, hoje em dia, às vezes os jogadores acham que fizeram um gol, deram um passe, um cruzamento, acho que estão prontos e que já são estrela. Então você tem que mostrar que não é bem assim, que tem muito o que evoluir e que as dificuldades que a gente passa hoje, as pessoas que tiveram sucesso no futebol também passaram e às vezes até mais. Então você busca as histórias. Nós treinávamos na base aqui, nós tínhamos que caminhar aí
lá no antigo Campo do Mercúrio, ia a pé. Na época que eu trabalhei um pouco com o Dida na base aqui, o Dida como treinador, o Thiago Duarte carregava sacola de bola para levar para um local de treino. Pô, o Thiago Duarte carregava, na época estava começando com uma humildade incrível. Então você começa a dar esses exemplos. Aí vai para os jogadores mais famosos, vamos dizer assim. Você pega o exemplo do Gamarra, que caminhava 5 km para pegar um ônibus de 1 hora para ir para o treino, depois voltava ônibus 1 hora, mais 5 km, levantava às 5 da manhã para ajudar o tio dele. Então, essas coisas a gente tem que mostrar que tem que se passar por sacrifício, porque às vezes o pessoal reclama por algumas coisinhas, na minha opinião, bestas, e que eles têm que ver que já se teve situações bem piores. Então, isso a gente procura passar para conscientizá-los de que a coisa não é fácil, mas também não é qualquer obstáculo que eles vão desistir e estar reclamando de tudo. Não, vamos passar por isso, vamos tentar ultrapassar da melhor forma possível e ganhar experiência e aprender com isso. Vou fazer uma pergunta para você. Desculpa, Frisão. Essa resiliência que as pessoas de sucesso têm, isso é importantíssimo na carreira, né? No próprio Messi, né, que é uma referência para todos aí, teve inúmeras oportunidades para largar o futebol e mesmo assim insistiu, mesmo assim se tratou, buscou realizar o sonho. Então isso serve de exemplo. Então todos os atletas têm dificuldade. Essa questão aí de superar essas dificuldades aí torna o atleta cada vez mais forte, mais preparado para enfrentar as dificuldades, porque todo o jogo é uma situação de tu resolver problemas, assim como na vida na infância, na adolescência. Então, isso aí ajuda muito essa parte aí de tu sempre ter esse poder de superação. Tem uns atletas que qualquer dificuldade já se abate, e esse não vai chegar a um certo nível que ele vai desistir. Enquanto ele tiver o apoio dos pais ali, ele está se mantendo, depois já entra em decadência. E assim acontece com muitos. Às vezes tem um talento acima da média, mas não tem essa resiliência, não tem esse poder de superação das dificuldades. Na primeira oportunidade, se debate com a primeira dificuldade, já encerra a carreira. Eu tinha uma pergunta, não, porque daqui a pouco eu estou tomando conta do programa. Não, aqui, falando. Na mesma linha, assim, como que vocês tratam, né, os atletas marrentos? Né? Tem atleta marrento. Né? Qual é o tratamento de choque, né, do Feliciano e do Lucas? Por exemplo, se vocês tivessem o Giareta na equipe de vocês, o que vocês fariam? Tem marrento? Sempre tem, né? Sempre tem. O atleta, às vezes, que... como qualquer ser humano, tem atletas que exigem mais atenção, precisam chamar atenção, né? Então, tu tem que procurar sempre falar em particular, chamar o atleta em particular, ter uma conversa com ele. Nos primeiros treinos tu já vai identificar isso. O Lucas lá não deve ser diferente. Tu já identifica, aquele atleta ele precisa um pouquinho mais de atenção, de exigência, conversar com ele, chamar em particular, colocar a situação também expor na frente do grupo. Mas primeiramente tu tem que chamar esse atleta em particular, conversar com ele, explicar que ele faz parte de um grupo, de um contexto de atletas que têm a mesma projeção, o mesmo objetivo dele, e que se ele não se adaptar, se não se identificar com aquele grupo ali, não ter a integração, ele vai ficar excluído e possivelmente será afastado ou mandado embora. Então tem que ter a gente sabe, tem que saber lidar com isso aí para que o grupo seja bastante coeso. Tu tens assim, às vezes você tem um atleta marrento que tu consegue ir, como o Feliciano falou, conversando individualmente, daqui a pouco expõe para o grupo, tu consegue ir levando e ao mesmo... Que é o que o Quintana faz comigo aqui, por exemplo. E ao mesmo tempo você ir evoluindo ele. Mas a gente procura mostrar muito assim, que ele está ali dentro de um contexto, de um grupo, como o Feliciano falou, e que, vem cá, se tu continuar assim, se tu continuar não querendo treinar com tanta eficiência, se tu achar que já está pronto, se o teu colega errar e tu ficar reclamando toda hora, daqui a pouco o próprio grupo te exclui da situação. Aí tu vai ter a chance de ser pifado dentro do gol, o cara não vai te dar porque não gosta de ti, nos treinos eles não vão te ajudar. Então a gente tenta mostrar o outro lado também, que se
continuar assim, daqui a pouco o próprio grupo não vai querer te ajudar na hora que tu vai precisar. E certamente, em algum momento da competição e da tua formação como atleta, tu vai precisar do grupo. Não tem como tu conseguires as coisas sozinho. Então, a gente procura mostrar nisso aí. Hoje é mais fácil, Gilson, de trabalhar nesse sentido, porque os outros atletas estão mais conscientes também com relação a isso. Antigamente, o que acontecia? Eu era meio marrento, aí o Feliciano falava com o treinador, não, vamos botar ele igual, porque ele é meu amigo. Hoje não, hoje eu dando como exemplo, assim, hoje o Feliciano sabe que se eu não estou treinando, se eu estou querendo fazer tudo individual, se eu acho que eu sou a estrela única, ele não vai querer me botar no time, que no fim eu vou acabar prejudicando a equipe e vou prejudicar ele. Então, hoje facilitou porque os jogadores estão mais conscientes com relação a isso, não estão mais passando a mão no amigo. Mas, às vezes, a gente tem que ter uma conversa um pouco mais dura, tem que ter uma... Não é o que a gente gosta de trabalhar, de repente afastar 2, 3 treinos, ou vai pro Marcão lá no Inter, quando os caras chegam atrasados, alguma coisa, vai com o Marcão primeiro e os caras já não cuidam o horário, porque senão vai pro preparador físico. A gente não gosta muito de trabalhar nessa questão de punição, mas também não sou perfeito e às vezes a gente erra e nesses erros, às vezes a gente tem que aplicar algum tipo de punição com o pessoal, não como a primeira atitude, mas às vezes chega nessa atitude de ter que punir, até que nem diz o Feliciano, às vezes até de ter que mandar embora porque não está se adequando a algumas coisas aí. Vou fazer uma pergunta em relação à categoria de base. Desculpa ter interrompido. Geralmente o marrento é o jogador mais diferenciado do grupo, né? Ele exige um pouco mais de atenção. Então, ele é tão importante para a comissão técnica porque o grupo necessita muito da capacidade, do talento dele. Então, a gente tem alguns exemplos da história muitas do futebol, vezes, né? Muitas vezes esse é o atleta que faz a diferença. Então, se ele tiver, quanto antes nós conseguir que ele tenha esse entendimento, facilita todo o processo. E tenta mostrar que eu não quero citar jogadores aí, mas da própria dupla Grenal, que na categoria de base era considerado o novo Ronaldinho, teve vários jogadores assim na base que esse é craque, esse vai ser vendido para a Europa, ganhava 15 mil já na base, era o espetáculo, tanto no Inter como no Grêmio, que hoje eles estão aí com idade de jogar e você não vê ele jogando ou vê jogando lá num time de nenhum desmerecimento, mas para quem estava no Inter, você vai fazer uma projeção do Inter para cima, Inter, Europa, alguma coisa nesse sentido. E aí você está jogando numa Série C, numa Série D, ou nem está mais jogando com uma idade de 33, 34 anos. Então, é isso que a gente tenta mostrar. Agora, recentemente, com o Abel, o Inter tinha um jogador que era extremamente habilidoso e que o Inter foi 3, 4 vezes buscar na casa dele para ver se, com psicólogo, assistente social, tentar ajeitar e não conseguiram. O cara ganhava na base lá em torno de, se eu não me engano, 20, 25 mil na época, um pouquinho tempo atrás. E hoje não se ouve mais falar nele. Então essas coisas a gente procura mostrar que com esses tipos de atitudes, muitas vezes eles vão dar mais errado do que certo e pode prejudicar a sua carreira. Ainda tem tempo para uma perguntinha mais polêmica? Temos 3 minutos. Ai. Vamos ver. Bom, a questão é a resposta. Vou tentar ser sucinto na pergunta, então. A gente fala muito da categoria de base. O Feliciano esteve aqui recentemente no programa e falou da evolução dos países da América Latina, com exceção do Brasil, no futebol. A gente assiste o futebol europeu. Por que dá gosto de assistir o futebol europeu? Porque é um futebol muito técnico. É difícil o jogador errar um domínio, errar um passe. Ele é até um futebol chato, às vezes, porque falta um pouquinho do arrojo que a gente está acostumado, nós brasileiros. Mas ele é um futebol muito pragmático, mas muito bem executado. Teve essa evolução que o Feliciano citaste no outro programa em relação aos países. A gente vê agora o Chile sendo campeão da Copa América e tudo mais, países que estão evoluindo. A gente não percebe mais essa evolução no futebol brasileiro ou esses países já alcançaram. Vocês, como protagonistas desse processo, como que vocês enxergam essa formação dos jogadores no Brasil? Por que nós, tidos como país do futebol, não conseguimos produzir com essa excelência jogadores que a gente está vendo nos nossos vizinhos, o Uruguai, que é um país menor que o Rio Grande do Sul, formando jogadores, às vezes, melhores que o do Brasil? Muitas vezes, os outros países estão evoluindo e o Brasil se mantém na mesma... dependendo muito da parte técnica e individual dos seus jogadores. Como eu falei no outro programa, se, por exemplo, a Argentina revela 1.000 jogadores por ano no profissional, o Brasil revela 100 mil. Então, essa
essa crescente aí, essa grande formação no futebol brasileiro, que é um país vasto, né? Tem atletas no Sul, no Nordeste, de diferentes características, né? A dificuldade maior, eu acho que cabe a nós da base, das categorias de base, transformar o futebol brasileiro, né? A evolução. Hoje em dia, você vê no nível de Série A aí, atletas que encerram a carreira no outro dia são treinadores profissionais, né? Sem embasamento, apenas ter a vivência, ter a prática, mas não ter a teoria. Tu não sabe, às vezes, o treinador quer fazer treino de 2 horas, sendo que não necessita, com 40 minutos o trabalho se torna uma intensidade maior, com volume baixo, tem o mesmo retorno. Então, Sim. Tem bastante dificuldade nessa parte. Eu acredito que cabe a nós a evolução do futebol, das categorias de base, com bastante estudo, com bastante referência aí, manter o Brasil numa crescente. Eu acho que está faltando um pouquinho mais de estudo nessa parte aí, e o Brasil é muito desunido, os treinadores. Ele deveria ter mais reuniões, que nem fez a CBF. Eu acho que teria que ter mais essa parte aí, que nem fez a Alemanha quando perdeu a Copa lá, reuniu todos os principais, as figuras mais expressivas do futebol lá, e para entender por que se perde, por que se ganha, né, no futebol. Acho que é dessa forma. Para você, Lucas? Eu acho assim, você tem que, para te responder essa pergunta, nós temos que ter uma evolução de nós treinadores, em termos de conhecimento, e para isso precisaria a CBF, Federação Gaúcha, oportunizar mais cursos do que... Hoje já se começou a oportunizar, mas deveria se oportunizar mais cursos. Vai ter, agora, provavelmente até 2020, os treinadores vão ter que ter um nível mínimo de nível 3, nível 2 da CBF para trabalhar em categoria de base ou Série A de brasileiro. Isso já é uma grande Europa, coisa, né? Como existe hoje na Europa. Você tem que melhorar o calendário. Hoje já melhorou para as categorias de base de time de Série A e B, porque você tem Campeonato Brasileiro, você tem Copa do Brasil Sub-20, Sub-17, Campeonato Brasileiro Sub-20, você tem 2 campeonatos brasileiros na realidade, Sub-20. Essa competição faz falta, porque ela é importante para a formação do jogador, e o argentino está jogando o ano inteiro. Nós aqui, por exemplo, Sub-19, quem cair fora na primeira fase, 2 meses de competição. Isso é irrisório, isso é ridículo. Então essas coisas precisam evoluir. E os dirigentes, porque os treinadores, a maioria dos treinadores, não é o meu caso e do Feliciano, mas a grande maioria dos treinadores estão tendo que, se perder um Grenal, se perder um Atletiba, se perder um Fla-Flu lá, um treinador de base, ele cai, não Os pode. dirigentes estão focados no resultado e transferindo a responsabilidade para os Aí treinadores. você não trabalha a evolução do atleta. Por quê? Porque você dá prioridade em formar a tua equipe para ganhar de 1-0 um jogo feio, mas que interessa é ganhar o clássico. Então esse é por aí que eu vejo o problema da base. Mudança na mentalidade. Central do Esporte faz 1 minutinho de intervalo e volta com o último bloco para falar de Pan-Americanos, recados, os pitacos finais aqui dos nossos convidados e também da nossa equipe. 1 minutinho a gente já está de volta. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. – 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz.
uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra para a reta final do programa e eu já começo destacando aqui na tela, para você de casa também, Quintana vai me ajudar aqui, as outras equipes que compõem a chave do Inter SM do Rio Grandense na Copa FGF Sub-19, a Ser Panambi, Santo Ângelo e os adversários aí, Quintana. São Luís e Atlântico, né? Exatamente. Rapidinho, só para antes da gente falar de Pan-Americano, excluindo a dupla regional, quais os adversários, o adversário mais difícil desses 4 de baixo aí para você, Feliciano Corrêa? Panambi e Santo Ângelo. Panambi e Santo Ângelo. Para você, Lucas? Panambi, com certeza. Santo Ângelo, um bom time, pelo que eu vi. E o Atlântico, embora não tenha nome de equipe de primeira divisão, ele é, por exemplo, o time dele está 80% do time do Atlântico é o time do Ipiranga de Erechim do ano passado da base, que era um baita de um time. Perfeito. Eu ia dizer assim, o Atlântico, ele é um time só de base, não tem futebol profissional. E não é o mesmo Atlântico Futsal, a gente já falou sobre isso. É o que menos temos de informações. Mas eles têm um trabalho em parceria, por incrível que são rivais, Ipiranga e Atlântico lá em Erechim são rivais, mas nesse trabalho de base eles são parceiros. Então o Ipiranga faz um trabalho com o Hildo, que foi zagueiro do Internacional, o zagueiro do Ipiranga. Ele faz um trabalho de formação de jogadores ali pela faixa de 15 anos, 16 anos, e algum desses jogadores vão para rodar no Atlântico, então às vezes eles têm 2 times. E aí quando eles chegam um profissional, eles voltam para o Ipiranga. Perfeito. Então é uma base interessante esse time. É muito complicado essa chave, é a chave mais difícil, mais equilibrada. É só clássico, não tem como tu dizer assim, ó, vai classificar esses 4. Claro que tem alguns times que já tem uma base, estão um pouquinho mais à frente, mas é super complicado. Imagina no profissional, tu tira o Atlântico, bota o Ipiranga, aí tu vai dizer quem é que tu diz que vai classificar. Ser Panambi foi o adversário em comum citado tanto pelo Lucas quanto pelo Feliciano. Vamos ficar de olho, né? Mais difícil, vamos ficar de olho nessa equipe. Agora eu quero chamar o Pan-Americano e mostrar na tela para nós, e o professor Gilson Piber também vai me ajudar, porque o professor Gilson Piber... Olha, o Robson Brilhante, ele vai ficar bravo comigo, mas eu vou dar uma volta aqui atrás, enquanto ele coloca na tela pra gente. Quero mostrar aqui as anotações do professor Gilson Piber, lá na câmera do Márcio Santos. Olha aqui, ó. Alguns sites esportivos... Segurei pro Márcio conseguir. Não façam assim, viu? Eles colocam infográficos, eles colocam tudo, mas aqui está praticamente um resumo brasileiro no Pan-Americano. Isso aqui é coisa de... Exatamente. Então gagá, viu? Olha aqui, ó. Aqui está um resumo do Pan-Americano. Professor, como eu não consigo fazer um resumo igual a esse, eu vou recorrer à tabela aqui, à tela, na verdade, para dizer que o Brasil, então, finalizou a participação dele no Pan de Toronto com 41 medalhas de ouro, 40 de prata e 60 de bronze, 141 no total, igualou o Pan de Guadalajara, mas fez 8 medalhas de ouro a menos, 7 a menos, né? Os Estados Unidos, Quintana liderou aí com 103 de ouro, o Canadá 78, depois os cubanos em quarto lugar com 36, a Colômbia com 27 e o México com 22. Acertou, disse que ia ser terceiro? Foi um chute, vamos dizer assim. Mas o professor Gilson Piber traz nessas anotações que ele tem uns dados bastante interessantes. Professor, gostaria que o senhor falasse aí, resumisse para nós em 1 minuto o que o senhor conseguiu avaliar de tudo isso. 70% né, dos atletas são bolsistas do Ministério do Esporte. 70% dos atletas brasileiros. 121 medalhistas, eles recebem um apoio governamental, recebem algum tipo de apoio financeiro, de bolsa, né? Isso é interessante, é um dado interessante. A gente critica a política esportiva, né? Que não tem Ministério do Esporte, né? Ele fica como moeda de troca, né? Na questão política, por apoio no Congresso Nacional, mas esse apoio é bem-vindo, né? Claro que a gente sempre quer mais apoio para os atletas. Destaque, né? O judô do Brasil foi o primeiro colocado, né? No PAN, 13 medalhas, sendo 5 de ouro. A natação ficou em segundo lugar com 26 medalhas, sendo 10 de ouro. O karatê do Brasil ficou em primeiro lugar com 5 medalhas, 3 de ouro. A canoagem velocidade, que o Gilvan Ribeiro ganhou prata, teve 9 medalhas, ficou atrás apenas de Cuba e Canadá. A canoagem slalom, segundo lugar. O tênis de mesa do Brasil ficou em primeiro lugar com 7 medalhas, né, sendo 2 de ouro. Nos esportes coletivos, o handebol masculino e feminino ganhou ouro. O vôlei masculino e feminino, né, os dois vôleis ganharam prata.
O futebol feminino ganhou ouro, foi muito bem o futebol feminino. O futebol masculino ganhou bronze, né? Achei, olha... Aquém No mínimo uma prata, né? Aquém das expectativas. E a decepção no atletismo. O atletismo levou 80 atletas e ganhou apenas um ouro com a Júlia dos Santos, nos 5.000 metros. Né? Não ganhou medalha na Olimpíada de Londres, não ganhou medalha no Mundial de 2013. Né? Luz amarela, para não dizer quase vermelha, do atletismo brasileiro. Tá certo. A gente tem 3 minutos para encerrar o programa. Eu quero já, desde já, então, aproveitar e agradecer a presença do Quintana aqui com a gente, professor Gilson Piber. Bem rapidinho, o PAN de 2019 será em Lima, no Peru. No Peru, exatamente. Agradecer também ao Lucas Fossati, ao Feliciano Correia. Lembrar que daqui a pouquinho no Jornal da Unifra eles também vão participar um pouquinho ali, vão dar um pitacozinho de como deve ser a estreia. A gente também traz mais informações a respeito de futsal, de rugby e tudo mais. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês aqui. Eu gostaria só uma palavrinha final. Dia 5 de agosto tem Clássico Regional e eu quero que vocês arrisquem o placar aí, um do lado do outro aí agora, já. Olha, pra mim é difícil, o Lucas vem sempre forte, né? Você faz de... Tu tava falando que vai dar o troco nele, né? Porque no profissional foi 4-0. É. Que bom se fosse. Dá pra arriscar um palpite, Feliciano? Dá empate, jogam por um empate ou 1-0 Vocês tinham que fazer a aposta de jantar, ó, quem perder paga o jantar pro outro, pela amizade que vocês têm. Seria bom, mas o jogo é na casa deles, então vocês estão bem fortes. Qual é a tua proposta pro Regional ali que o Lucas estava falando? Não, o Feliciano teve uma ideia de a gente perfilar os jogadores, se cumprimentar antes do Regional, depois do Regional, com qualquer classe, mostrar que a rivalidade é durante os 90 minutos. Talvez a gente consiga ajeitar com o César, é difícil, o Sérgio é meio mão fechada, mas a gente vai tentar ver, sai jantar os 4 junto na segunda-feira ou na terça, ou almoçar, para mostrar para a população que, essa é a ideia do Feliciano, que a rivalidade existe, mas ela é de uma maneira sadia. Mas parte, esse exemplo que vocês estão dando, meu encerramento é esse. Parabéns, porque hoje a gente está com os 2 expoentes do futebol de Santa Maria, aqui lado a lado, brincando, fora do ar, brincando mais ainda. A gente teve o privilégio de ver essas brincadeiras, esse nível de amizade. Vocês são exemplo para ajudar a diminuir algumas barbaridades que a gente tem acompanhado no futebol aí, que isso não combina com o esporte, isso tem que acabar. E vocês estão dando exemplo para que isso seja modificado. Teu placar para o Regional da Copa FGF Sub-19? Olha, não quero arriscar. Não vai arriscar, Lucas? Não vai arriscar também, Lucas? Eu primeiro tenho que pensar no São Luís, para depois pensar no Regional. Eu espero que a gente vença os 2 jogos, né? Mas eu primeiro tenho que pensar no São Luís, vou começar a pensar no... A prudência é uma virtude. É que depois eles usam o setor do esporte no vestiário, olha lá o que o treinador falou. Tem que ter um cuidado nisso, porque daqui a pouco o jogador começa a focar o Regional e esquece do São Luís, que vai ser um jogo extremamente difícil, extremamente complicado. Não adianta, nós temos que fazer uma boa estreia, tentar fazer e ganhar esse jogo. Bem rápido para os torcedores. O que o torcedor do Rio Grandense pode esperar? Olha, pode esperar uma equipe bastante competitiva, com vários atletas em formação aí, atletas de grande qualidade. Com certeza o torcedor que for ao estádio aí vai sair bem feliz com a base do Rio Grandense e com o futuro do clube. Para você, Lucas, 10 segundos. Idem o que o Feliciano falou em relação ao nosso time, ao torcedor do Inter. Com certeza vai ver um time tecnicamente bom, um time de jogadores que querem alguma coisa e que tem projeção para ir para o profissional ano que vem. Tá certo. A gente se vê daqui a pouquinho no Jornal da Unifra. O Central do Esporte volta na próxima terça-feira, aqui pela TV Unifra, canal 15 da NET. Um abraço a todos. Tchau!